Você sabia que os chilenos têm a sua própria versão do espanhol e é considerado uma das mais difíceis do mundo? Portanto, se você ainda não domina o idioma e possui uma viagem marcada para o Chile, assista esse vídeo até o final que eu vou te entregar dicas salvadoras para você se virar no espanhol chileno. Meu nome é Guilherme Dias e vamos começando mais um dia no Chile. Por mais que não valorizamos como deveria, o espanhol é uma língua muito importante, sobretudo para quem gosta de viajar pela América do Sul, já que todos os nossos vizinhos praticamente, aí do Brasil, falam esse idioma. Então se você vai realizar uma viagem para o Peru, para a Argentina ou até mesmo aqui para o Chile, é importante você dominar pelo menos o básico para você não passar nenhum perrengue durante a viagem. De início pode parecer muito familiar, muitas palavras similares ao português e transmitir uma falsa sensação de que vamos nos virar tranquilamente. Mas na prática nós sabemos que não é bem assim e você pode muitas vezes falar bobeira por não saber algumas palavras que possuem significados completamente diferentes do português para o espanhol. Portanto, no vídeo de hoje nós separamos dinâmicas reais que todo viajante sim ou sim vai vivenciar por aqui. Então a minha ideia é que você absorva e aprenda algumas palavras e frases específicas que vai facilitar muito a sua jornada aqui no Chile. A primeira situação que todo viajante vivenciará por aqui, sim ou sim, é referente às compras. Se você vai no supermercado, se você vai comprar nem que seja uma lembrancinha, uma água, qualquer coisa, você vivenciará essa dinâmica com um caixa no momento do pagamento. Depois de você selecionar os seus produtos no supermercado, realizar a conversão, saiba que sempre temos o equivalente de R$6 para 1.000 pesos como média da cotação, mas se você quiser uma conta mais específica, utilize um conversor atualizado para obter os valores mais exatos. Uma vez que você já tem os seus produtos, você já sabe quanto vai pagar, no momento de chegar no caixa vão te perguntar como cancela? E você na hora vai dar um nó na sua cabeça porque não faz nenhum sentido. Como cancela não, eu quero pagar, não é mesmo? Mas saiba que isso é uma gíria do espanhol chileno e a cajera, ou a caixa no caso, está perguntando para você como você quer pagar, qual o método de pagamento. Portanto, se você for pagar em peso chileno em espécie, é só você falar efectivo. Se você quiser pagar com cartão de crédito, tarjeta de crédito. E se você busca pagar com cartão Wise, por exemplo, você pode falar para ela. Wise ela não vai entender muito bem, então fale para ela tarjeta de débito, que também ela compreenderá e dará sequência aí na sua compra. Ela também, antes dessa pergunta do como cancela, pode perguntar para você se você está inscrito em algum clube de benefícios. Lembra da palavra benefícios e você na hora fala não para fugir dessa questão, tá bom? E não se complicar tanto. Mas essa seria a primeira questão mais pontual que sim ou sim você vivenciará por aqui no momento que você for comprar. Outra situação que você terá que usar o espanhol sim ou sim é quando você for a algum restaurante ou até mesmo no hotel para tomar o café da manhã, que no espanhol seria o desayuno. Mas já imaginando uma situação onde você vai estar em um restaurante e vai precisar conversar ali com o garçom, vou trazer algumas palavras aqui que podem salvar a sua experiência no restaurante e evitar alguns perrengues. Vamos primeiro entender como são as refeições do dia. O desayuno seria o nosso café da manhã, o almuerzo seria o nosso almoço, esse está bem similar, e o mais diferente para mim seria a cena, que para nós seria o jantar. E no momento de comer você pode precisar de talheres, não é mesmo? Saiba que aqui é mais fácil você falar serviços, independente se você precisar somente de um garfo ou somente de uma colher, porque ao falar serviços, eles já vão entender e vão te trazer todo o kit para você realizar a sua refeição. Se for decorar em separado, aí seria o garfo, tenedor, a colher seria cuchara e a faca seria cuchillo, tá? É um pouco confuso, portanto, se quiser facilitar serviços, o garçom já vai saber que é para tudo e você conseguirá realizar a sua refeição sem maiores complicações. No momento de escolher o seu prato, você vai pedir o quê? A carta, não o cardápio. Então, cardápio seria carta no espanhol. Você pode pedir para o garçom a carta do restaurante. E aqui no Chile é muito comum que ela esteja em QR Code, tá? Então, o garçom vai falar para você, escaneie o QR, que basicamente escaneia o QR Code, tá, pessoal?
Então, uma vez que você já escaneou o QR Code, você abriu a carta, você vai escolher o seu prato. Eu separei algumas palavras que para mim são as mais diferentes ao olhar um cardápio aqui no Chile, que basicamente seria o pollo, que para nós é frango, e também que esse é diferente até mesmo para quem fala espanhol, já que somente os chilenos chamam choclo de choclo. Até mesmo no espanhol de outros países você vai encontrar o choclo como maíz, que vem sendo para nós o milho, tá bom, pessoal? E aqui na culinária chilena eles utilizam muito choclo e eles têm um prato típico à base de choclo, que seria o pastel de choclo. É um dos meus favoritos e eu recomendo você provar. Outra palavra que é bastante diferente seria palta, e também está muito presente na gastronomia chilena, portanto você precisa saber. Para nós seria abacate, e saiba que o abacate daqui é bem diferente do nosso abacate aí no Brasil. Ele é muito mais, como eu posso dizer, tem uma textura um pouco mais robusta, é muito mais cremoso do que o nosso abacate. Os chilenos consideram o abacate aí do Brasil muito aguado, para vocês terem uma noção. Então, aqui provem o abacate chileno, que seria a palta. Eles utilizam até mesmo no sushi, e particularmente depois de 5 anos no Chile, eu também já incorporei a palta na minha dieta, no meu dia a dia. Mas se você quiser provar um prato típico à base de palta, eu recomendo você provar o mais tradicional e um dos mais baratos que você vai encontrar aqui no Chile, que é o famoso completo italiano, que nada mais é do que um cachorro quente que leva palta, que seria o nosso abacate, tomate e também maionese. É muito gostoso, pelo menos para mim, já me incorporei também na minha dieta chilena, por assim dizer. Mas voltando para a dinâmica do restaurante, uma vez que você já comeu o seu prato principal, você vai pedir o quê? Um postre, que vem sendo uma sobremesa. E aqui uma particularidade, os chilenos comem muito leite assada, que vem sendo basicamente a versão chilena do nosso pudim. É bem comum encontrar em restaurantes típicos chilenos, e se tiver a oportunidade eu recomendo você provar também. E o mais diferente de tudo vai ser no momento que você for pagar a conta. O garçom chegará para você, vai te entregar a conta e no final ele vai perguntar, no momento ali de passar na maquininha, ele vai te perguntar: deseja agregar a propina? E aí você vai pensar, pô amigão, eu não sou dessas coisas e tal, eu fujo disso daí, eu sou um cara correto. Mas basicamente o que ele está querendo dizer é da gorjeta. Então propina vem sendo a gorjeta ou o famoso 10% do garçom. Então se você não gostou do serviço, saiba que no Chile não é obrigatório você pagar os 10%. Mas se você gostou do serviço, eu recomendo você pagar, porque aqui é muito comum pagar os 10% quando o serviço foi impecável. Portanto, se você teve um bom atendimento no restaurante, pague os 10% para a gente, nós brasileiros, não sermos mal vistos aqui no Chile, já que é uma tradição da cultura chilena. Durante os passeios, é muito comum falar só português com os nossos guias, já que todos compreendem perfeitamente e falam o idioma também. Entretanto, você pode ter que interagir com o motorista, que seria o condutor, ou então com algum local, algum chileno mesmo, para você perguntar de repente onde está o banheiro, ou se você por acaso quiser comprar alguma lembrancinha, que seria recuerdo, então você vai ter que saber algumas palavras ou algumas frases que eu vou te explicar na sequência. Começando com a frase, onde está o banheiro? Essa é muito comum e você sim ou sim deve aprender. Não é muito difícil. Basicamente você pode falar, onde está, só trocar o banheiro por banho. Então seria, onde está o banho? Falando assim, você será compreendido e vão te direcionar para o banheiro. E fique tranquilo que banho não se refere a tomar banho, tá? Já que tomar banho aqui seria tomar uma ducha. Outra situação, por mais que os guias falem português, tem uma outra situação que eles acabam utilizando uma gíria chilena. Como, por exemplo, para marcar o horário para retornar à van. É muito comum que o guia fale, nos vemos na van 1h15. E o que ele está dizendo? Nos vemos na van 1h15. É muito comum os chilenos utilizarem 1/4 para se referir a 15, né, basicamente. A melhor parte sobre o espanhol é que ele é muito parecido com o português, já que ambos derivam do latim. Então, a estrutura das frases são muito similares. O que você precisa saber é uma ou outra palavra para substituir e você pode falar a frase inteira em português
e só trocar essa palavra para ser compreendido. Então vou trazer algumas situações que vocês podem ocupar no dia a dia quando estiverem pela cidade, quando tomar um Uber, quando precisar se virar sozinhos. Tá? Então vamos lá. Suponhamos que você não está se localizando muito bem, precisa chegar a algum ponto turístico, como por exemplo o Sky Costaneira. Se você chega para um chileno e pergunta para ele: eu preciso chegar ao Sky Costaneira, como eu faço? Ele não vai te entender de maneira alguma, mas se você trocar somente uma palavra, que seria eu preciso por eu necessito, aí você já será compreendido. Então vamos ver como fica a frase. Eu necessito chegar ao Sky Costaneira. Se você falar dessa forma, ele sim vai te entender e vai te direcionar para o ponto turístico correto. Isso é aplicável para qualquer ponto turístico que você queira visitar. Só trocar o preciso por necessito. Vamos a outro exemplo. Eu quero voltar para o meu hotel. Se você falar eu quero voltar para o hotel, ninguém vai te entender. Mas se você troca o voltar por volver, aí sim você será compreendido. Então como ficaria a frase? Eu quero volver para o meu hotel. Se você fala isso, por exemplo, para qualquer motorista, seja do transfer ou então durante o passeio, eu quero volver para o meu hotel, você sim será entendido. Voltar, volver. Grava isso. Agora vamos ver uma frase inteira no espanhol para a gente aplicar o exemplo contrário para ver se você daí do outro lado consegue entender. Para la nieve necessitamos roupas e botas impermeáveis. E aí, conseguiu entender? Basicamente essa frase está falando que para a neve nós precisamos de roupas e botas impermeáveis. Tá vendo como só de trocar o preciso por necessito você já será compreendido no espanhol? Justo porque, mesmo a frase estando inteira em espanhol, se a pessoa que estiver pronunciando falar lentamente, você vai conseguir entender, já que as palavras são muito similares. Impermeável vem sendo impermeável e assim sucessivamente. Então essa facilidade das frases serem muito similares na sua estrutura e trocar só uma ou outra palavra, basta aprender essas palavras principais para você não passar perrengue quando estiver por aqui. E quando estiver falando com o local, mas não estiver compreendendo muito bem o que ele está falando, está falando muito rápido, o que é comum por aqui também, é só falar para ele: hable más despacio, por favor, ou somente más despacio, por favor, ele já vai entender. E despacio vem sendo devagar, tá? Mas se você falar devagar, ele não vai entender porque essa palavra não existe no espanhol chileno. Igual essas, nós temos muitas outras palavras que ao aprendê-las você pode falar a frase inteira em português, mas substituir por uma palavra específica em espanhol para ser compreendido. Quando você fizer isso, você estará falando o verdadeiro portunhol e não simplesmente aquele improviso de colocar ito ou ita no final de cada palavra e achar que vai ser compreendido. Isso é muito diferente do portunhol falado de maneira correta. Se você quiser aprender mais sobre o portunhol, essas palavras e tudo relacionado ao espanhol chileno, nós temos um curso autoral de 5 aulas e somente por comprar qualquer passeio com a Dias no Chile você tem acesso a todas essas aulas, tem acesso a esse conteúdo, ao material de apoio para você praticar o idioma antes mesmo da sua viagem. As 2 primeiras aulas do nosso curso estão liberadas aqui no nosso canal e eu vou deixar aparecendo aqui na tela para você já ser direcionado e assistir, assim você vai obter esse conhecimento e vai chegar no Chile muito bem, já que a primeira aula é chegando no Chile, todas as dinâmicas que você vivenciará ao passar pela imigração, chegando no país, a questão do transfer, tudo isso nós comentamos nessa primeira aula e se quiser assistir todas as demais aulas, basta você contratar qualquer passeio com a Dias no Chile e via WhatsApp solicitar acesso ao nosso vendedor para todo o curso e assim você pode praticar o idioma antes mesmo da sua viagem. Se você gostou desse vídeo, comente para a parte 2 que a gente pode trazer aqui outras dinâmicas para você ocupar durante a viagem. E se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo da Dias no Chile. Siga também as nossas redes sociais, já que por lá nós compartilhamos os bastidores e um pouquinho do nosso dia a dia durante os passeios. Meu nome é Guilherme Dias e nos vemos em alguns dias com um vídeo novo. Até logo!